Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Na última aula lá de ferramentas, nós pegamos o Fusion C 1.3 lá do nosso queridíssimo Eric Boer e baixamos, clonamos para nossa máquina toda a instalação dele. E agora nós vamos começar, que nem a gente apresentou lá no finalzinho da última aula. Se você não viu a última aula, para o que você está fazendo agora, assiste a última aula de ferramentas, vê lá o que a gente fez lá, de entrar no GitHub do Eric Boer, baixar as coisinhas, conhecer o manual. E hoje nós vamos começar a instalação SDCC, que é o Small Device C Compiler, para que a gente possa começar efetivamente a compilar coisas em C para o MSX. Então vamos lá, pessoal. Obviamente, além do código do Fusion C 1.3, que a gente já baixou na última aula, nós também vamos precisar dos exemplos do Debate Creator, que são os códigos que a gente cria. Todo código que a gente cria está, obviamente, no nosso GitHub, github.com/debatecreator. Dentro do github.com/debatecreator, a gente tem aqui essa pastinha aqui, MSXC, esse repositório MSXC aqui, que tem os nossos exemplos em C, que nós vamos usar. Então, obviamente, como a gente sempre faz, a gente vem aqui em Code, vamos pegar aqui o URL, vamos vir aqui no nosso queridíssimo GitHub Desktop, vamos vir aqui em repositórios, né? Vem aqui em repositório, vem aqui add, clone repositório, colocamos o endereço aqui e aqui vai ser a pasta local onde os nossos exemplos vão ser colocados. Então vamos dar o clone lá e tá aí. Assim que a gente pegar essa pasta MSXC e a pasta do Fusion C 1.3, nós estamos aptos a começar a fazer as nossas instalações. Vamos voltar aqui para o nosso manual do Fusion C. E aqui a gente tem aqui essa parte, começa aqui na página 31, que é instalando o Toolchains. Se você não viu a aula passada, o Toolchains são as ferramentas do Fusion C 1.3 para fazer com que ele funcione. Então vamos pular lá para a página 31 e vamos ver o que ele recomenda a gente fazer na nossa máquina para que a gente possa brincar com o Fusion C. Instalação do OpenMSX Emulator. Se você acompanhou aí nossas playlists de ferramentas, nós já temos o OpenMSX instalado. Mesma coisa com o OpenMSX Machine System ROMs. A gente também instalou essas System ROMs, nossas aulas de Basic, nossas aulas de retroprogramação Basic, e as ROMs já estão devidamente instaladas no OpenMSX, então a gente também não precisa instalar esse cara, porque a gente já tem. E aí nós vamos para o terceiro cara, que é o nosso famosíssimo SDCC. Small Device C Compiler. Na aula passada eu mostrei para vocês onde pegar no site oficial do SDCC para que a gente possa instalar. Só que aqui, ó, uma coisa legal do pacote 1.3 do Fusion C é que nele, se você for aqui no diretório onde está o Fusion C 1.3 que a gente pegou lá do GitHub do Eric Boer, a gente vê aqui que a gente tem esse diretório install aqui, ó. Então, eu instalei em Dev Debate Creator Fusion C 1.3 nessa pasta install aqui. E se você tiver curiosidade de abrir essa pasta install, a gente tem aqui as instalações de Windows e macOS. Como a minha máquina é uma máquina Windows, eu vou nessa pasta Windows aqui. E olha só que bacana, o Eric Boer já colocou lá no GitHub dele alguns utilitários que a gente precisa. Entre eles o SDCC 4.00, que é o que ele recomenda para que a gente use com o Fusion C 1.3. Um pacotinho chamado MSX Update, que é esse aqui, ó. Sendo que esse pacote aqui é uma evolução muito legal em relação ao 1.2, porque na versão 1.2 alguns artefatos do SDCC precisavam ser modificados, alguns headers, algumas informações importantes precisavam ser modificadas, e na versão 1.2 a gente fazia isso na mão. Inclusive no livro tem até um guia extenso se você quiser fazer na mão, mas na versão 1.3, se a gente rodar esse pacote aqui, ele vai fazer todas aquelas mudanças que a gente fazia na mão no SDCC, ele agora faz automaticamente nesse script aqui. Isso é uma coisa muito legal pra gente, facilita muito. E ele também coloca aqui o Sublime, que é a IDE que ele recomenda. Nós não vamos usar o Sublime, nós vamos usar o Visual Studio Code. Mas de qualquer maneira, se você prefere o Sublime, ele está aqui na pasta install também para você instalar caso você queira. Então o primeiro pacote que nós vamos instalar hoje é esse aqui, ó, o SDCC 4.0 Release Candidate 1 x64, que é a instalação para a nossa máquina. Então vamos lá. Vamos começar aqui clicando no cara
ele vai trazer uma tela de instalação modelo Windows normal. Aí aqui a licença, você diz se concorda ou não, eu sempre concordo. Aqui é o Start Menu, onde ele vai colocar aqui, eu vou deixar tudo padrão. E como vocês podem ver, eu vou deixar a instalação completa com tudo, padrãozão, e mandar um install. Como vocês podem ver, é completamente Next Finish e instala bem rapidamente. Tá lá instalado. Aqui, ó, ele tá perguntando se você quer adicionar os binários do SDCC no path do seu Windows. Faça isso para que você possa ter acesso a todos os comandos do SDCC via prompt de comando. Então vai dar Next aqui e completou. Clique Finish para fechar o seu setup. Então beleza. Instalamos o SDCC. E aí como é que a gente verifica se o SDCC está instalado direitinho? A gente vem aqui no nosso prompt de comando e digita SDCC-V. Ele tem que responder para você a versão instalada. Ele respondeu que o SDCC 4.004 está instalado na nossa máquina. Então podemos dizer que o nosso SDCC está instalado de boas aqui, pronto para a gente poder brincar. Mas ele está pronto, mas ainda não tem as modificações preparadas para o ambiente MSX. O MSX ele tem algumas peculiaridades quando a gente fala de C. E é esse pacotinho aqui que vai alterar os headers e as libs do SDCC para compor o desenvolvimento para MSX. Então, logo após instalar esse pacote aqui, nós vamos instalar esse pacote aqui, que também é um pacote bem pequeno e bem rápido de executar. É quase que um script, onde ele pega alguns artefatos DCC. Então, aqui a gente dá Next, mais um Next Finish. Completou. Como vocês podem ver, foi muito rápido. Fusion C, olha lá, um English aqui bonito, mas o que importa é que está instalado. Então agora na teoria nós estamos prontos para testar o nosso Fusion C e ver se a gente consegue compilar algum código C usando essas duas ferramentas. Então pessoal, como é que a gente testa agora se a nossa compilação do SDCC para MSX está funcionando, tá? Dentro do Fusion C, o nosso queridíssimo Eric Boer criou esse Working Folder aqui. O que é esse Working Folder? Esse Working Folder é tudo que um projeto em Fusion C precisa ter na sua estrutura raiz para funcionar. Então aqui a gente vê ó, que tem uma pasta de DSK, a gente tem uma pasta Fusion C, uma pasta OpenMSX, uma pasta Tools e a gente tem esse careta aqui que é o hello.c. O nosso queridíssimo Eric Boer já colocou pra gente lá no pacote do SDCC, do Fusion C 1.3, um programinha Hello World que a gente pode usar para testar a instalação e dizer, beleza, se escrever Hello World funciona. Então o que a gente tem que fazer quando a gente quer criar um novo projeto em Fusion C para colocar aí, para criar o nosso joguinho, criar o nosso aplicativo, seja lá o que for? A primeira coisa que você tem que fazer é copiar esse Working Folder. Então você vai pegar aqui e vai copiar esse cara. Aí vocês vão ver que vai levar um tempinho. Vocês estão vendo que aqui ó, são muitos megas, né, para um programinha C, né? Só que aqui nesse Working Folder ele inclui várias coisas várias ferramentas, várias coisas pré-instaladas, várias libs, e a distribuição não vai ter esse tamanho, tá galera? Isso aqui é só para a gente poder desenvolver no ambiente moderno os nossos queridíssimos códigos em C. A distribuição vai ser bem menor que isso aqui, tá? Agora nós vamos pegar esse Working Folder que a gente copiou para dentro do MSXC, vamos renomear ele para teste. Então renomeamos aqui para teste. E aqui dentro nós vamos ter todos os conteúdos do Eric Boer. Então agora, pessoal, vamos abrir essa pasta aqui, teste, lá no nosso Visual Studio Code, para que a gente possa entender esses arquivos aqui. Então aqui, File, Open Folder, vamos pegar aqui a nossa pastinha e vamos abrir a pastinha aqui. Vocês vão ver que a nossa estrutura aqui do Fusion C, ela é muito parecida com a nossa estrutura de compilação do nosso queridíssimo Basic, com algumas etapas extras. Então esse aqui é o Hello.c. O Hello.c, como está escrito aqui no comentário, é o primeiro programa em C
do nosso queridíssimo Eric Boer. E é aquele programinha que todo mundo faz quando está aprendendo uma linguagem nova, que é o Hello World. Então aqui ele tem um include. Vocês podem ver aqui que esse include é quando a gente quer colocar bibliotecas ou headers nos nossos programas C. E ele está incluindo aqui o header do Fusion C para que a gente possa usar as funções mais básicas do Fusion C. O Fusion C é dividido em diversas libraries, então dependendo do que você queira fazer, uma determinada função pode estar em uma library diferente. Como a gente quer fazer só o básico, é escrever na tela, essa aqui vai ser suficiente. Aqui ele está dizendo qual é a versão, ele está dizendo aqui que a versão do SDK é 2.0, provavelmente porque o Eric Boer já está trabalhando a 2.0 e já trocou aqui de 1.3 para 2.0. E aqui, aquela função main que todo programa C tem. Todo programa C contém uma função main, que é a função principal do programa C. Essa função main, ela é a primeira função executada, é o ponto de entrada para qualquer programa em C. Aqui é o tipo de que a função devolve, então essa função main devolve para o sistema operacional, quando ela termina de executar, um valor void, que é um nulo, né? É um valor vazio, né? Que ela devolve, ou seja, ela não devolve nada, e ela também não recebe nenhum parâmetro. Isso aqui pode ser alterado dependendo do seu programa. Vamos supor que o seu programa queira retornar um código de erro para o sistema operacional, caso ele dê problema. Então aqui você teria que transformar isso aqui em int, por exemplo, inteiro. Vamos supor que o seu programinha para executar, ele queira receber um parâmetro vindo da linha de comando. Aí você também colocaria aqui int parâmetro, para dizer que ele receberia uma variável parâmetro do tipo int. Só que aqui, como a gente só vai escrever na tela, a gente não precisa nem devolver nada para o sistema operacional, nem receber nada do sistema operacional. E aqui ele usa essa função print hello MSX World. Então aqui a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem aqui nesse disk, é para onde vai, quando a gente terminar o processo de compilação, ele vai jogar o nosso executável para cá. O Fusion C é onde tem todas as libs do Fusion C para a gente poder usar. O OpenMSX é onde tem todo o código do OpenMSX, que a gente, nos nossos exemplos, a gente nem vai usar, porque a gente vai usar o OpenMSX na nossa própria máquina. E Tools é onde tem as ferramentas pré-instaladas lá, tem MSX2, tem o NMSX Titles para criar titles no Titles para jogos, né? Enfim, tem muitas ferramentas aqui, haverá o tempo para a gente olhar todas elas, mas esse tempo não é hoje. Hoje nós estamos só instalando e testando. Agora, uma coisa que a versão 1.3 falta aqui são os scripts de compilação. A gente precisa compilar esses caras. Então eu vou trazer esses caras aqui para a pasta para mostrar para vocês como a gente cria os scripts de compilação. Então agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu peguei esse make.bat aqui, que é a nossa bateria de compilação para o C. Eu peguei como exemplo para a gente começar a bateria de comandos lá do Fusion C 1.2 e copiei para cá, para dentro da nossa pasta de teste. Esse cara é o cara que a gente vai rodar o .make para executar. Então aqui, ó, esse script do 1.2 é genérico, ele recebe aqui um parâmetro 1 vindo do DOS. Então se você quiser compilar, se você quisesse compilar alguma coisa usando esse script genérico, você digitaria aqui, por exemplo, make teste, e aí ele criaria o programa teste. Eu particularmente não gosto desses scripts genéricos, eu gosto de deixar o script já pronto para o aplicativo que eu estou rodando aqui. Então eu vou matar esses ecos aqui, porque eles vão ser desnecessários, porque eu não quero que digitar o nome do programa, eu quero só digitar make e ele gera o que está aqui na pasta. E aqui, ó, eu posso matar esse eco aqui também, que é inútil. Aqui ele seta algumas variáveis de ambiente para ele poder compilar. Então aqui ele está setando o diretório do X2Bin, que não é necessário agora. Aqui ele faz outro set de X2Bin, ele quer seria o diretório e aqui o binário. Aqui o compilador ASM, que é o SDASM Z80. Aqui um alias para SDCC. Esse dash aqui é a pasta para onde vai o destino da compilação, ou seja, o arquivo compilado vai vir para essa pasta /disk, que é essa pasta aqui.
Aqui a gente tem o Include Dir, que é onde tem todos os includes do Fusion C. Então aqui, se você olhar Fusion C Include, você vai ver que está apontando para cá. Aqui tem todas as libs dele. Aqui as libs também, os includes e as libs. E esse progra aqui é o programa que a gente quer compilar. No original, no script original, aqui estava um percentual 1, que seria o primeiro parâmetro. Como eu estou fazendo esse script específico para esse hello world, eu já cravei aqui hello para não ter problema. Aqui ele colocou o primeiro diretório de include, mas se você quiser colocar mais includes de outras ferramentas, outras libs, você pode simplesmente descomentar aqui na bateria de comandos REN, significa comentário, né? Então você pode trocar esse REN por um set e setar aqui outros diretórios que você queira colocar, se você achar que vai precisar lá para frente. Quando você já for um programador aí de primeira linha, já souber usar várias ferramentas, várias frameworks, você pode incluir elas aqui. Esses aqui são os códigos de endereço para compilação em .com, que o SDCC, na verdade, ele vai compilar um arquivo para a gente que depois vai ser transformado em .com. E aqui o comando do SDCC, que efetivamente compila o código. Então aqui ele pega esses parâmetros daqui de cima, né? Aqui ele desabilita todos os warnings para que a gente não fique recebendo mensagem inútil no console. Aqui ele pega aqui as libs, prepara tudo. Aqui ele pega todos os includes que a gente colocou lá em cima. Esses aqui referenciam aqueles REN lá de cima, né? Então, se você ver aqui, ó, libdir, você vai ver que tem um diretório libdir aqui, ó. E aqui, por último, depois a gente vê os libdirs, tem aqui o progra.c. Progra é aquela variável de ambiente que a gente criou lá com o nome hello, então a gente vai compilar no final esse cara aqui. E o que acontece? O SDCC ele gera um arquivo chamado IHX, que é um arquivo onde tem lá a link edição de todos os negócios. Então ele verifica se se não existe um arquivo chamado IHX, que é o resultado dessa compilação aqui, ele vai para o label end. Ou seja, nesse label end provavelmente tem alguma mensagem de erro, alguma coisa assim. Aí aqui ele usa o X2Bin, que é uma das ferramentas lá do nosso queridíssimo toolchain, para poder pegar esse progra IHX e transformar ele em um programa.com. E aí esse programinha.com, ele vai copiar lá para aquele diretório desse cá, esse diretório aqui. E aí no final do processo de compilação, você vai ver que você vai ter um hello.com aqui dentro. Depois que você compilar o cara com sucesso, você vai ver que esse arquivo aqui, ó, hello.com, vai ser gerado lá na sua pasta DSK. E aí ele começa apagando tudo aqui, que ele não precisa mais, que são os arquivos que foram gerados, né? O arquivo assembly, o arquivo IHX, que é o arquivo link editado, os mapas, tudo que ele precisou para gerar, e manda a mensagem done. E aí ele vem para a parte importante aqui, que é a parte do emulador. A parte do emulador aqui, o que é a parte do emulador? Ele diz que o emulador que a gente vai usar é o OpenMSX.exe, e ele cria um task list, onde ele vai criar um novo processo, e vai executar o OpenMSX com o arquivo de configuração chamado OpenMSX emu start config. Então aqui é um momento de atenção, porque como eu falei para vocês, lá no diretório do Eric Boer, ele criou um diretório OpenMSX onde tem todo o OpenMSX aqui. Então se você deixar todos os arquivos do OpenMSX aqui, ele vai tentar rodar esse cara aqui, ao invés de rodar ele vai tentar rodar exatamente esse cara aqui, ó. Em vez de tentar rodar o OpenMSX que a gente já tem instalado. E aí você vai ver que ele vai tentar trazer a CBIOS, vai dar tudo errado. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar esse diretório aqui, vai limpar para ter só as coisas que a gente precisa para que a gente consiga executar o OpenMSX que a gente já tem instalado, ao invés de rodar o OpenMSX que está na máquina lá, que o Eric Boer colocou lá no working diretório dele. Só vamos começar matando aqui as coisas que a gente não precisa. Vamos entrar aqui na pasta OpenMSX. Catapult a gente não precisa, pode bater. Codec a gente não precisa, pode matar. Dock a gente não precisa, pode matar. Essa pasta hard drive aqui a gente vai manter. Essa pasta MSX config a gente vai manter. Essas pastas app aqui a gente pode matar também.
Agora aqui, ó, MSX Debugger a gente pode matar também. Pasta share a gente tem que matar. Agora aqui os executáveis e o readme a gente pode matar também. Então no final você vai ficar com essas duas pastas aqui, hard drive e MSX config. Agora pessoal, só falta a gente criar o script que a gente vai usar aqui no make.bat para chamar o OpenMSX. Então a gente vai botar aqui OpenMSX exe menos script e o script que nós vamos usar para configurar a máquina quando a gente levanta a máquina. E nesse script aqui, que vai ter lá qual é a máquina que a gente vai levantar e quais são as coisas que a gente vai colocar naquela máquina quando a gente levantar a máquina. E para isso a gente vai criar um arquivinho aqui dentro, ó, de OpenMSX. A gente vai criar um arquivinho aqui, ó, um arquivinho de texto comum chamado emu_start_config.txt, que é esse cara aqui. Como hoje nós vamos testar o levantamento lá do C, a compilação do C, nós vamos ter que criar esse cara. E esse cara é um arquivo muito simples. A gente vai indicar para ele, ó, que a gente vai usar a máquina Philips NMS 8255, lembrando para vocês que essas máquinas aqui são aquelas máquinas que estão lá no share do OpenMSX Machines, né? Então elas estão nesse diretório aqui, Program Files, OpenMSX Share Machines. Cada XML desse aqui é uma máquina. Então se você quiser, por exemplo, trocar para um Expert GPC1, é só você entrar aqui, dar um rename, copiar esse nome aqui, Gradiente Expert GPC1, e colar aqui no script. Eu não vou fazer isso, porque aqui, como a gente está levantando com a MSX-DOS 2.0, os MSX1 não se dão muito bem com a MSX-DOS 2.0. Aí aqui, ó, eu ligo alguns video sources, ligo um mouse, ligo uma porta de impressora e aquela mesma coisa que a gente fez lá na playlist do Basic, a gente faz aqui. A gente diz que a gente vai ter um disco A que vai estar dentro do diretório disk. Só que aí lembra que eu falei para vocês que quando a gente coloca aqui o disk A, ele vai trazer esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem o command.com e o msx2.sys. Então, o que que acontece? Na verdade, eu não quero colocar essa pasta DSK, porque se eu botar essa pasta DSK aqui, eu vou botar todos esses caras. O que eu quero é essa DSKA. Então, eu vou alterar esse cara aqui para DSKA. Que aí, o que que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, e lá no meu script de compilação, ao invés de colocar o hello.com na disk, eu vou colocar ele na DSKA. Então eu vou mudar isso aqui, ó, na hora que ele faz a cópia do programa, em vez de disk, eu vou botar aqui para DSKA. Vou salvar esse arquivo aqui de configuração também e vou dar um novo make aqui. Então ./make. Agora ele vai levantar lá o... Ele não achou o disquete, ele deu a mensagem de erro aqui. E é porque, na verdade, aqui, ó, se eu der file, você vai ver que, ó, não tem nada, não tem disquete. Aqui, ó, disk A, na verdade, é DSK/DSKA. Ponto. Vamos ver se assim funciona. E aqui, na verdade, também está errado, né? DSK é DSK. DSK. E vamos salvar esse cara aqui. Vamos tentar de novo agora, galera. Dessa vez não teve mensagem, então provavelmente ele vai trazer o cara direitinho. Vamos ver se ele leu o MSDOS. Leu o MSDOS 2.3, que é o que está aqui no disk A. E se a gente der um dir aqui, porque a gente está no MSX2, olha lá o hello.com. Então, se eu digitar aqui hello, ele tem que executar o hello.com. Hello MSX Word. Agora, só para desencargo de consciência, vamos trocar aqui a mensagem aqui. Compilei de novo. Vamos salvar. Make. Compilou. Na máquina que a gente pediu, NMS 8255, que é a máquina que a gente pediu, com o disco A configurado para essa pasta aqui, disk A. E tá lá o hello.com.
E agora a mensagem nova, compilei de novo, que a gente colocou aqui. Então é isso aí, galera. Agora nós estamos aptos a compilar código MSX-C no nosso ambiente de trabalho. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, não se esqueça de se inscrever, dar o like no vídeo. E se prepara, porque a partir de agora nós vamos começar a ter alguns códigos em C e nós não vamos parar com a playlist de Basic, obviamente. Muito em breve nós vamos começar uma playlist específica para MSX-C, uma vez que nós já temos o Fusion C instalado e nós já temos o SDCC configurado para gerar código para MSX. Muito em breve nós vamos estar começando a gerar código em MSX-C. Um grande beijo, muito obrigado para vocês que estão assistindo os vídeos e nunca se esqueça, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.